um homem começa a perceber que ejacula mais rápido do que gostaria, o que aparece primeiro raramente é a informação. O que aparece é o constrangimento e a tentativa silenciosa de resolver tudo sozinho e a promessa interna de que na próxima vez vai ser diferente. Muitos passam anos tentando controlar apenas o tempo, testando estratégias, evitando conversar sobre o assunto, acreditando que isso diz algo sobre o seu valor como homem. Hoje eu quero organizar esse tema de uma forma clara e humana, porque a ejaculação precoce, ela não é só uma questão de tempo, não é só relógio, ela envolve história, contexto, vínculo, ansiedade, cultura e expectativas. E quanto mais a gente reduz essa conversa ao cronômetro, mais a gente se afasta de uma solução possível. Se você ainda não me conhece, eu sou Ionara Carvalho, sou sexóloga, terapeuta sexual, trabalho com homens e mulheres que desejam construir relações mais conscientes, uma sexualidade mais madura, sem falso moralismo e sem soluções mágicas. Aqui eu procuro aprofundar, contextualizar, organizar aquilo que muitas vezes foi tratado apenas como vergonha, culpa, pecado. Se esse tipo de abordagem faz sentido para você, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com alguém que possa estar precisando. O canal é novo e a sua participação pode ajudar muito para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. E, direto ao ponto, o que é ejaculação precoce? Do ponto de vista clínico, a ejaculação precoce ela é caracterizada pela dificuldade persistente de controlar o reflexo ejaculatório, fazendo com que o homem ejacule antes do que gostaria e antes de conseguir sustentar a relação de maneira satisfatória para ele e para a parceria. Ela pode ser primária, quando acontece ali desde o início da vida sexual, e pode ser secundária ou adquirida, né? Quando surge após um período de funcionamento considerado satisfatório. Historicamente, associava-se à ejaculação precoce a ausência do controle voluntário sobre o reflexo ejaculatório. Posteriormente, essa compreensão ela foi ampliada, incluindo o papel da ansiedade, da dinâmica psicológica ali na resposta sexual. Hoje nós sabemos que não se trata apenas de um reflexo rápido. Trata-se da interação entre o sistema nervoso, o aprendizado sexual, as crenças, a ansiedade e o contexto relacional. E é por isso que simplesmente segurar não resolve nada, quase nunca. Quando a ejaculação é primária, muitas vezes nós encontramos um início de vida sexual marcado por pressa, por medo de ser descoberto, culpa ou necessidade de terminar rapidamente. O corpo aprende esse padrão. Já na forma secundária, é comum que exista episódio ali desencadeador, um momento de falha, uma fase de estresse intenso, um conflito no relacionamento, mudança de rotina, insegurança com o corpo ou até associação com episódios de disfunção erétil. O contexto de vida desse homem precisa ser considerado, porque o corpo ele responde ao ambiente emocional em que ele está vivendo. Muitas vezes, depois de um episódio isolado, instala-se um reforço negativo. Ele passa a temer que aconteça novamente. Ele entra mais tenso na próxima relação e essa tensão acelera ainda mais o processo. E aí, é muito comum que os homens demorem anos para procurar ajuda. Antes disso, eles tentam controlar sozinho, focam exclusivamente no tempo, criam metas rígidas ali, internas, né? O problema é que quanto mais a atenção fica presa ao objetivo de não ejacular, maior é a tensão fisiológica. O corpo entra em estado de alerta, a excitação sobe rapidamente e o controle ele se torna ainda mais difícil. Não é falta de força de vontade, não é uma questão de força mental, é um mecanismo neurofisiológico agravado pela ansiedade. E enquanto isso, o sofrimento ele cresce. Existe uma relação ali frequente, né, entre a ejaculação precoce e episódios também de disfunção erétil. Alguns homens aceleram a ejaculação por medo de perder a ereção. Outros, né, podem ali
perder a ereção porque ficam excessivamente focados no controle ejaculatório. E além disso, muitos homens relatam queda de libido. E aqui eu estou usando a palavra libido porque é o que está no popular, mas eu estou me referindo ao desejo sexual mesmo. Quando nós investigamos mais profundamente, nós percebemos que não se trata necessariamente de uma diminuição desse desejo sexual. O que acontece é que o homem entra numa evitação. Ele começa a evitar o sexo para não passar novamente pela experiência da frustração. O medo do fracasso é confundido com a falta de desejo. E isso também gera impacto na parceria. Essa parceria ela também é afetada. Em muitos casos, a parceria pode interpretar essa ejaculação mais rápida como egoísmo ou desinteresse desse homem. Pode sentir que o seu prazer está sendo negligenciado. Sem diálogo, o que acontece? Criam-se narrativas silenciosas. O homem se sentindo inadequado, a mulher se sentindo indesejada. Em relacionamentos longos, isso termina gerando, às vezes, frustração acumulada, uma desmotivação, um distanciamento emocional. E ainda temos uma cultura fortemente falocentrada, que associa prazer quase que exclusivamente à penetração. Isso limita a experiência sexual e aumenta a pressão sobre o tempo. O prazer não se resume à duração da penetração. Ele envolve toque, envolvimento, ritmo, conexão, presença, envolve abraço. Tem uma coisa que a gente também não fala muito, que é a adequação sexual. Às vezes um homem, ele considera a sua ejaculação rápida, mas a parceria pode estar confortável com aquele tempo. Tem casos que uma mulher pode sentir dor após determinado período de penetração. E a duração mais curta não representa problema algum, sendo o tempo ideal para o prazer dessa mulher, por exemplo. Sem comunicação entre as pessoas, criam-se essas metas irreais. Eu já atendi casos em que o que estava funcionando, ele deixou de funcionar porque esse homem passou a buscar mais performance, sem que aquilo não era necessário. Sobre metas, expectativas e performance reais, vamos nos atentar para uma coisa, o consumo da pornografia, e eu não estou moralizando essa questão, até porque não existe esse vício em pornografia que é difundido pela internet. O que não muda os efeitos negativos que o consumo inadequado possa ter sobre o comportamento sexual da pessoa. Muitos jovens aprenderam o que é sexo a partir da pornografia e alguns homens chegam à tela por diversos motivos. E aí começa a fazer uma comparação entre uma relação real e o que se vê na tela, não levando em consideração que aquilo ali na tela é performance pura, não é o que acontece de verdade numa relação sexual. Sexo cansa, o corpo pede pausa. A experiência sexual, ela não precisa ser uma maratona para ser satisfatória. Uma boa notícia é que, assim, existem técnicas dentro da terapia sexual que, quando aplicadas corretamente e com adesão real, produzem efeitos muito positivos no controle ejaculatório, na satisfação sexual e na qualidade do vínculo. Mas técnica sem trabalhar ansiedade e comunicação é insuficiente. Ejaculação precoce tem tratamento, mas esse tratamento não começa no cronômetro. Ele começa na compreensão do seu prazer, do tempo que o seu prazer precisa para acontecer. E se esse conteúdo fez sentido para você, curte, compartilha. Se você já viveu algo parecido, comenta comigo. Falar sobre isso com maturidade já faz parte de uma solução. E se você quiser continuar aprofundando temas como esse, se inscreve no canal. Aqui eu vou sempre falar sobre sexualidade com responsabilidade. Toda segunda-feira tem um artigo sempre sobre o tema da semana no meu site. E eu também estou sempre abordando esses assuntos no meu Instagram. Os links estão na legenda do vídeo. Até o próximo vídeo.